em continuidade, falávamos da certidão acautelatória no registro de imóveis a partir da previsão normativa aqui do Rio Grande do Sul. Esse tema é interessante porque é uma previsão específica da consolidação normativa do Rio Grande do Sul. Não recordo de ter visto nas diversas consolidações que tenho analisado. E é uma previsão que não é um instituto que não tem sido, infelizmente, muito utilizado na prática. Lamenta-se esse desuso, porque esse instituto poderia assegurar, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva nas relações negociais. Qual que é a ideia da certidão acautelatória? Quando há uma tratativa sólida envolvendo um negócio imobiliário, a pessoa busca a informação no registro de imóveis para prosseguir naquele intento, e evidente a partir de dados que lhe são fornecidos. Essa atitude de buscar informação no registro de imóveis com propósito negocial é que é documentada na matrícula. Essa é a ideia da certidão acautelatória. Então é um instituto singular, como eu já referi, e que vai ter como consequência a busca da certidão que é documentada na matrícula por intermédio de uma averbação. Então a matrícula ou a transcrição vão ganhar essa averbação. A previsão está nos artigos 325 e seguintes da consolidação, e aqui nós vamos ter então essa previsão que o oficial, então, a partir de um pedido da parte, ele vai fornecer a certidão garantindo essa cautela. Para fins da cautela, as partes interessadas no tabelião, deixa eu só confirmar aqui o artigo 328, a expedição da certidão acautelatória acerca da situação jurídica do imóvel no registro de imóveis decorre sempre do interesse das partes, dependendo, pois, de requerimento expresso. Então, na necessidade de requerimento da parte, e o pedido, então, poderá ser reiterado apenas uma vez e por igual prazo. Em caso de pedido simultâneo, será respeitada a prioridade. O oficial, então, ele deverá comunicar ao interessado a existência de outro pedido de cautela anterior para trazer essa segurança em relação àquele encaminhamento. A existência de um ou mais pedidos, então, vai ser objeto de controle. Portanto, a certidão acautelatória, ela busca trazer essa documentação daquele pleito que é formulado pela parte, mediante, então, a averbação na matrícula ou transcrição do imóvel, previsão do 325 e seguintes. É dever, então, dos que exercem função notarial, escrivães, lavratura de escrituras, usados ou no prosseguimento dos feitos, que busquem transmissão, constituição ou cessão de direitos reais, exigir certidão atualizada. E aí vem, na sequência, a previsão da certidão para fins de cautela. Bom, vamos, em sequência, abordar o processo de registro no registro de imóveis. Ao contrário de outras especialidades, o processo de registro imobiliário é um pouco mais moroso, digamos assim, porque envolve todo um encadeamento de atos, desde o lançamento no livro protocolo até a finalização com o arquivamento daquele assento que é formalizado. Isso demanda uma série de providências internas. Protocolo, lançamento nos indicadores, o cadastro que a gente chama, cadastro de indicadores pessoal, cadastro de indicadores reais, qualificação do título, depois a minuta do ato, uma série de conferências para verificar a adequação desse ato e também uma série de checagens internas, central de disponibilidade, comunicações ao final do ato para a Receita Federal quando há ato que importa imutação jurídico-real. Então, o procedimento de registro é um procedimento complexo, que envolve uma série de formalidades internas e que devem ser cuidadosamente observadas pelo oficial registrador. Por isso, então, nós vamos ter um lapso temporal maior. Como regra geral, o prazo para o registro, a contar do protocolo, será de 30 dias. 15 destes 30 dedicados à qualificação. Então, o oficial tem 15 dias para qualificar o título e depois mais 15 para registrar caso essa qualificação seja positiva. Essa é a regra geral. Vamos ter diversas exceções e exatamente em relação às exceções que vocês devem ficar muito atentos. As cédulas, CCR, CCI,
cédula de crédito comercial, crédito de exportação, cédula de produtor rural, o prazo será de 3 dias. Cuidado, não são todas as cédulas que o prazo é de 3 dias. A cédula de crédito bancário, por exemplo, o prazo para o registro é de 15 dias. Temos também, nos termos da consolidação normativa, a previsão de que os atos das leis 10.931, é a lei que trata da cédula de crédito bancário, exatamente, e também do patrimônio de afetação, que é um instituto muito usado na incorporação imobiliária, e atos da lei de alienação fiduciária 9.514, também da lei Programa Minha Casa Minha Vida, devem ser registrados em 15 dias. Muitos desses contratos são operacionalizados por instrumento particular, no caso do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e os demais também que envolvem instituição financeira. A instituição financeira somente libera o valor a partir do registro. Então, a falta do registro, na verdade, impede o próprio fluxo econômico. Daí a previsão da lei de criar um prazo mais compacto, e o mesmo raciocínio vale também para as cédulas, para que se incremente, inclusive, essa questão do giro econômico na sociedade. Então, vejam que nós temos diversas exceções. A Lei 6.015 também foi alterada nos últimos tempos para contemplar a previsão de 60 dias para a regularização fundiária de interesse social. Cuidado, gente, não é qualquer regularização fundiária, é somente a regularização fundiária de interesse social. Se for interesse específico, não tem esse prazo diminuído. Bom, no registro será sempre consignada a data e o número do protocolo. Essa é uma forma também de controle para que nós possamos encadear a sequência dos atos e também aferir o cumprimento dos prazos. Esses dados também serão inseridos no próprio título, como a data do registro ou averbação, geralmente em forma de etiqueta. Então, quando a parte retira o registro concluído, ela vai levar materializado no seu próprio título os atos que foram praticados e com referência aí ao protocolo e também aos dados específicos do assento registral. Averbação número tal, registro número tal, protocolo número tal, da data tal. Caso o título anterior esteja registrado em outro cartório, então vai ser exigida uma certidão, atualizada, evidentemente, para a comprovação do registro precedente e também do conjunto de ônus que eventualmente estejam gravando aquele bem. O registro feito em serventia desmembrada vai exigir comunicação ao ofício anterior para fins de averbação. Observar que, neste caso, quem cobra os emolumentos é o oficial que atende a parte. Ele vai cobrar, vai incluir na cotação dos emolumentos também os emolumentos dessa averbação e vai encaminhar um ofício para o registro antigo, para o cartório anterior e os valores correspondentes a essa averbação. O cartório anterior, por sua vez, vai fazer uma averbação de encerramento daquela matrícula e vai mencionar, naturalmente, que aquele imóvel, então, foi registrado em outra circunscrição imobiliária. Ainda com relação ao processo de registro, nós vamos ter algumas normas bem importantes que vocês devem estudar atentamente, tanto na Lei 6.015 como também na Consolidação Normativa. E uma aqui que eu gostaria muito de destacar é o 338A, que fala que os registradores de imóveis não exigirão nova apresentação de certidões e documentos que já se encontrarem descritos ou com apresentação certificada na escritura. Então, se o tabelião de notas já referiu, inclusive mencionou o número da certidão e demais dados de determinados documentos, não há necessidade de uma exigência em duplicidade. Isso só atravanca a atividade registral e causa indignação e insatisfação dos usuários em função de uma burocracia que não tem nenhum sentido. Então, se o tabelião com fé pública certifica, o oficial pode dispensar naturalmente, deve dispensar, salvo casos específicos em que surja alguma dúvida relevante com relação a aquele aspecto específico de tributação, enfim, mas como regra deve ser dispensado. Ainda quanto ao processo registral, é importante mencionar esse modelo de transição entre o modelo das transcrições, que vigia antes da Lei 6.015, e o modelo de matrícula. Então, todas as operações imobiliárias que geram registros em sentido estrito devem
ensejar a abertura de novas matrículas. Estamos ainda em período de transição. Os cartórios mais antigos têm muitos livros de transcrição. Em Santa Maria nós temos mais de 70, 80 livros de transcrição. Aqui em Porto Alegre eu visitei o nosso queridíssimo Lamana Paiva, o Dr. Lamana, e ele me mostrou um setor específico do cartório com muitas transcrições que são aqueles registros que foram efetivados, ou melhor, assentos registrais que foram efetivados ainda antes do advento da Lei 6.015. Nesse modelo de transição, nós temos que fazer os registros de forma cuidadosa para que possamos, com segurança, transpor todas as informações relevantes daquele imóvel que estava ainda assentado no modelo de transcrições. Então, as matrículas, elas passam a ser geradas já há bastante tempo, mas ainda nós temos muitos registros que estão em forma de transcrições. E isso vai exigir cautelas específicas por parte do registrador. O nascimento da matrícula está relacionada ao surgimento daquele imóvel, quer seja numa incorporação, num loteamento, ou então nessa migração de sistemas, ou então, num caso de desmembramento, uso capião, que também seja abertura de novas matrículas. E o encerramento da matrícula deve ser feita com todas as cautelas, para que não se fragilize a segurança jurídica. Por isso, o artigo 233 da Lei 6.015 fala que a matrícula pode ser cancelada somente com ordem judicial ou quando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferida para outros proprietários. E também no caso de fusão, é evidente que nós vamos ter aí o cancelamento da matrícula. Tomem cuidado que muitas vezes a expressão cancelamento e encerramento, ela acaba sendo usada como sinônimo, mas não é. Nós temos que cuidar muito com a terminologia no registro de imóveis. A expressão encerramento, como o desembargador Dipp, Ricardo Dipp de São Paulo, um grande conhecedor da temática, um grande jurista da área notarial e registral, ele vai falar que o encerramento nada mais é do que o entrave à escrituração sucessiva. Quando eu encerro uma matrícula, e esse encerramento pode ser feito por ato do oficial, eu estou fechando o prosseguimento desse encadeamento de assentos naquela matrícula do imóvel. Já o cancelamento é uma decisão, é uma deliberação judicial que tem um significado de maior expressão. O artigo 233, ele não toma essa cautela de diferenciar a categoria cancelamento de encerramento, mas é importante que vocês fiquem atentos com relação a isso. Com relação ao tema da fusão de matrículas, que é tratada cuidadosamente no Código, na consolidação, no Código de Normas aqui do Rio Grande do Sul, previsto no 339, ela vai exigir como requisitos que sejam o mesmo proprietário, que os prédios sejam contíguos, ou seja, os imóveis devem ser contíguos, e também vai exigir descrição adequada do imóvel. Essa é uma previsão específica da doutrina e que é uma condição para que se possa abrir a matrícula nova com toda a observância do princípio da especialidade objetiva. Surge alguma controvérsia com relação à necessidade prévia de descrição de cada um dos imóveis que vão ser envolvidos nessa fusão, mas o mais importante de tudo é o que vai se deixar no álbum imobiliário enquanto definitividade. Então, aqui um cuidado todo especial na descrição do imóvel que vai ser gerado em função da fusão. Há uma divergência doutrinária se precisa ou não a especialização objetiva de cada matrícula, de cada imóvel, para, após a averbação dessa retificação, se for o caso, se promover, então, a fusão das matrículas. Grande parte da doutrina já tem flexibilizado esse rigor formal, porque em alguns casos nem é possível, pelo caos de descrição dos imóveis em termos históricos, se fazer com precisão a descrição. E a fusão muitas vezes é motivada exatamente em função dessa dificuldade em termos de apuração precisa dos confins daquele imóvel. E qual o sentido de se buscar essa precisão
de tamanho daquele bem, se ele vai ser integrado, se ele vai compor um todo maior, pertencendo a um único proprietário. Então, por isso, mitiga-se hoje na prática essa exigência de descrição precisa de cada um dos imóveis que estão envolvidos num procedimento de difusão. O artigo 340 da consolidação vai falar: poderão então ainda fundir-se com abertura de matrícula única 2 ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores, evidentemente, e aí na margem dessas transcrições vai ser feita então a respectiva averbação. Também 2 ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, efetuando-se nas transcrições a anotação prevista no inciso anterior e com encerramento por averbação das matrículas primitivas. Aqui a consolidação fala anotação, mas na prática nós vamos ter sempre atos de averbação ou registro, não temos anotação no registro imobiliário. Então fiquem atentos, porque essa terminologia que é muito comum no registro civil, não tem no registro de imóveis. O que é possível em alguns casos, sem cobrança de emolumentos, é que se façam algumas averbações informativas. Essa é uma técnica que eu particularmente utilizo com muito cuidado, com muita cautela e sem cobrança de emolumentos, quando eu preciso fazer esses links, esses vínculos entre a cadeia de atos e de assentamentos na migração de sistemas de transcrição e de registro. Mas a boa técnica, então, recomenda que não se use a expressão anotações e nem certidão também. O correto é que na matrícula nós vamos ter apenas atos de registro e atos de averbação, sempre primando pela boa técnica na elaboração desses atos, que devem ser feitos por extratos, ou seja, de maneira resumida, compacta, porém com todas as informações que a legislação exige e de forma a facilitar o usuário no sentido de compreensão daquilo que está sendo assentado. Então, títulos muito claros, muito lógicos, para que o usuário e para que também os colaboradores do ofício possam desempenhar a sua função de maneira adequada. Bom, diferença aqui em relação a cancelamento e encerramento de matrícula, nós já comentamos. Aqui, a próxima temática muito importante que aparece geralmente em concursos é a temática dos livros específicos do RI. Sugiro como aprofundamento de estudos que vocês façam também um comparativo entre os livros que nós tínhamos no sistema anterior à Lei 6.015 e também os livros que nós temos atualmente. Vale a pena esse estudo, porque na prática nós ainda utilizamos o acervo anterior, até para a feitura desses atos, e precisamos compreender. Não vai dar tempo aqui na nossa aula de trabalhar os livros anteriores ao sistema da Lei 6.015, mas é importante que vocês deem uma olhada, ok? No contexto da Lei 6.015, a nossa consolidação aqui do Rio Grande do Sul trata dos seguintes livros para o registro de imóveis, sem prejuízo, claro, daqueles livros que estão na parte geral da consolidação, que são exigidos para todos os ofícios de notas e registros no nosso estado. Então, o livro protocolo, que é o livro-chave e que é o livro que vai dar concretude ao princípio da prioridade. O livro de registro geral, que é o mais importante, porque é ele que vai recepcionar todos os assentos, registros e averbações em relação àquele imóvel. O livro 3, que é o livro destinado aos demais atos, que registro de convenções, de condomínio, pacto antinupcial, dentre outros. Os indicadores, o real e o pessoal, livros 4 e 5. Esses livros, eles precisam ser constantemente aperfeiçoados e colocados para rodar nessa nova dinâmica do mundo digital que exige acesso rápido e facilitado, inclusive operacionalizado por intermédio de centrais. Nós estamos migrando para um terceiro momento do registro de imóveis. Tínhamos o momento das transcrições, o momento histórico das matrículas, e estamos migrando a partir das centrais para o momento do registro eletrônico. Essa é uma tendência absolutamente irreversível. E se nós não temos indicadores precisos, indicadores pessoais e reais, nós não vamos conseguir operacionalizar esse novo registro de imóveis que a sociedade tanto almeja. Então, fundamental a existência de indicadores pessoais e pessoal e real, implementados por intermédio de sistemas eletrônicos, principalmente. O livro de cadastro de estrangeiros, qual a função desse livro? Dar
cumprimento à lei que trata da aquisição de imóveis por estrangeiros. Nós não vamos conseguir aqui detalhar muito, mas a própria consolidação trata desse tema. Deem uma olhada, lembrem aqueles tamanhos, critérios, requisitos que a legislação exige no caso de aquisição de imóveis por estrangeiros. E a forma de controlar esses percentuais é exatamente tendo esse cadastro. Por fim, ainda o livro de Receita e Despesa, que é um mecanismo importante de controle financeiro das serventias, que é exercido também pelas corregedorias, e que aqui no Rio Grande do Sul é uma previsão específica da consolidação. Os livros 2, 3, 4 e 5 podem ser substituídos por fichas, e hoje é muito comum, então, principalmente o 4 e o 5, serem operacionalizados apenas em sistemas informatizados, com todos os controles, evidentemente, não só de acesso, como também de segurança das informações. Bom, livro-protocolo. Esse é o livro que vai recepcionar todos os títulos que circulam pela serventia. Muito cuidado, não confunda um título com um documento de comprovação. A gente pode separar, diferenciar em termos de gestão documental, tudo que circula pela serventia, a grosso modo, dessa forma. Os títulos, em sentido estrito, que vão deflagrar o procedimento de registro e vão ser registrados, e os documentos de comprovação, aqueles documentos que demonstram, que comprovam, que atestam documentalmente informações relevantes que são necessárias para o registro. Os documentos de comprovação, eles são muito exigidos nos procedimentos especiais, loteamento, incorporação e tal. Os procedimentos são recheados de documentos. Essa diferenciação ela é de extrema importância, porque nós vamos ter, muitas vezes, inclusive um rigor formal muito maior no que diz respeito a um título que é apresentado do que em relação a um documento de comprovação. Um documento de comprovação ele pode ser apresentado mediante cópia autenticada. Já um título, a rigor, ele não pode ser apresentado em cópia. Um contrato que é elaborado por uma instituição financeira, no âmbito do SFH, tem que ser apresentado no original. Debateu-se até se haveria a possibilidade de se apresentar para o registro de imóveis um título que foi registrado em títulos e documentos, uma certidão do TD, poderia ser acolhido no registro de imóveis, e nós temos decisões administrativas em São Paulo dizendo que não é possível, o título deve ser apresentado no seu original. Aqui é importante, então, separar a questão dos títulos e documentos de comprovação. Então, todos os títulos eles vão ingressar e vão ser lançados no protocolo. Tem exceção? Tem. A exceção é a questão de exame e cálculo. Quando, de maneira formalizada e não apenas verbalizada, o usuário ele manifestar interesse de que aquele título ingresse apenas para fins de exame e cálculo. Ele quer fazer um orçamento do custo, ou até muitas vezes, isso acontece muito na prática, ele quer saber se aquele título é passível de registro ou não. É muito importante observar que quando o título ele ingressa na serventia, apenas para exame e cálculo, o oficial não está incumbido apenas de fazer um orçamentinho, ele precisa também avaliar a registrabilidade daquele título, ele precisa declinar de maneira clara as exigências que precisam para que aquele título ingresse corretamente no registro. Então é exame e cálculo de emolumentos. Na prática se utiliza muito esses expedientes em casos de extrema complexidade, porque nem se viabilizaria um atendimento adequado aos usuários se eu tentasse de imediato já fazer todo o orçamento daquele título e acolher para registro. Mas isso tem que ser exceção mesmo. E quando o título não é acolhido, ele deve ser essa recepção apenas para cálculo deve ser documentada por intermédio de um requerimento específico. Então, todas as serventias devem ter estrutura para sempre acolher o título e lançar o título no protocolo, exceto quando a própria parte manifesta interesse, então, que se faça o exame e cálculo sem o protocolo. Os requisitos do livro do protocolo, então, estão no 347 e 349, então o 347 vai falar que o protocolo tem que ter o número de ordem a continuar infinitamente nos livros da mesma espécie, data da apresentação, o sistema já lança, nome do apresentante, natureza formal do título e os atos que formalizar de maneira mencionada, de maneira resumida. Então, que atos que se pretende
praticar. Claro que nesse momento ainda não é possível fazer uma análise minuciosa de todos os atos registrais e averbações que serão necessárias, mas em linhas gerais já é possível lançar os atos que serão mencionados. Aqui, com relação à hora, é interessante que muito se discute acerca da prioridade que é gerada a partir do protocolo no caso de pessoas idosas. Será que uma pessoa idosa teria, em função da previsão do Estatuto do Idoso, prioridade em relação ao usuário comum para que o seu título acesse ao sistema de registro imobiliário? A jurisprudência tem entendimentos no sentido de que a prioridade do Estatuto do Idoso, ela não derroga a previsão da Lei 6.015 no que diz respeito à prioridade no registro de imóveis. Agora, isso não significa que as serventias não devam ser estruturadas de modo a que se respeite integralmente o Estatuto do Idoso. E hoje a tecnologia poderia perfeitamente viabilizar esse controle, ou seja, se poderia na prática atender o idoso como prioridade, de acordo com o tempo, sem quebrar a ideia da prioridade registral, ou seja, basta que o sistema informatizado, ao gerar a senha, ele já vincule no sistema o exato instante em que a pessoa tirou a senha. E aí o controle da prioridade poderia ser de acordo com a retirada da senha, se o sistema fosse integrado, e não de acordo com o momento em que o colaborador lança em protocolo aquele título. Com isso, seria plenamente possível compatibilizar o cumprimento do Estatuto, atender como prioridade total o idoso e também cumprir a previsão aqui da Lei 6.015. Então é uma questão bem singela e tecnológica que pode ser melhorada aí pelos sistemas informatizados. Mas para o concurso fica então esse entendimento da jurisprudência que o Estatuto do Idoso ele não derroga na prática o princípio da prioridade. Esse tema ele é relevante porque vocês sabem que tem muitos idosos que atuam exatamente em razão dessa prerrogativa e é um benefício que a lei outorga legitimamente a eles, buscando ser atendidos com maior prioridade nos mais diversos órgãos públicos. Então nós temos, é muito comum uma quantidade grande de idosos frequentando órgãos públicos e se valendo legitimamente dessa prerrogativa. Bom, com relação ainda a requisitos formais aqui, a legislação vai ter a cautela de declinar quem é considerado apresentante, as pessoas para quem o registro cria, extingue ou dá publicidade, que vão estar aqui no artigo 348. Depois dêem uma olhada e lembrem que aqui a ideia de apresentante é sempre ter em foco, em consideração, quem tem o dever ou a obrigação de outorgar aquele título. Então, quando vai falar de devedor, credor, é sempre nesse sentido, porque do contrário não teria lógica nenhuma, por exemplo, se afirmar que o credor, nos atos constitutivos de direito real, é o apresentante. Enfim, dê uma olhada atenta no 348 com relação a essa terminologia. Já que é importante separar um pouquinho, fazer essa diferenciação entre apresentante, interessado e titular do direito real nesse circuito procedimental que é o registro de imóveis. Essa terminologia ela é extremamente necessária e ela precisa ser considerada com muita seriedade no dia a dia, no cotidiano do dia a dia dos registradores. A pergunta é: qualquer pessoa pode apresentar um título a registro? Inclusive um menor de, 9 anos, ele pode chegar na serventia e solicitar que um título seja registrado, pagando os emolumentos e deflagrando o procedimento registral? A resposta é sim. Pode um office boy, pode um menor, não há nenhum requisito de rigor formal no que diz respeito à pessoa do apresentante. O apresentante é aquele que comparece na serventia e encaminha aquele título para registro. Não há nenhuma análise da sua capacidade, do seu legítimo interesse em relação àquele título. Já apresentante, muitas vezes, é tratado na legislação no sentido... já interessado é tratado na legislação no sentido mais específico. Lá na retificação, por exemplo, quem tem interesse naquele procedimento de retificação, quem tem interesse direto, é evidente que os vizinhos têm interesse direto. Eles não são proprietários daquele imóvel que vai ser retificado, mas eles poderão sofrer
repercussão direta em relação à questão de área, por exemplo, em razão da retificação do vizinho. Então, nesse caso, nós temos, tecnicamente, a participação bem interessados nesse procedimento. E quando nós estamos levando em consideração interessados, aí sim nós temos que avaliar e demonstrar documentalmente essa condição. No caso da retificação, depois a gente vai ver, inclusive, posseiros ou ocupantes poderão ser instados a se manifestar no procedimento. Como demonstrar no registro de imóveis essa condição? Então, é uma questão importante. E titulares do direito é aquele que tem lá no álbum registral o bem registrado em seu nome ou aquele direito sobre coisa alheia titulado em seu benefício. Ok? Questão interessante aqui envolve a previsão do artigo 350 e que pode ser questionado na primeira fase. Se for apresentado, por exemplo, um inventário com 5 herdeiros e 20 imóveis, quantos números de ordem serão lançados no protocolo? E a resposta está, e como os atos pretendidos serão referidos? A resposta está no 350, que vai dizer que a cada título apresentado corresponderá um só número de ordem no protocolo, pouco importando a quantidade de atos, garagem, apartamentos, etc, etc. E estes serão mencionados apenas resumidamente na coluna anotações. Então, no livro protocolo tem uma coluna das anotações, na qual também serão referidas eventuais suscitações de dúvida e na qual vai constar, enfim, os atos que serão realizados. É importante mencionar que o livro, para finalizar o tema do livro protocolo, que esse é um livro dinâmico. Por quê? Porque ele vai recebendo informações à medida que os atos vão sendo praticados. A solução da dúvida também é referida no livro protocolo. Isso até muitas vezes enseja algum questionamento com relação ao momento exato da formalização do livro. A consolidação normativa exige que o protocolo seja encerrado diariamente. Esse é um dever do registrador, ele precisa encerrar o livro protocolo diariamente, a partir dos títulos que forem apresentados. Todavia, esse livro ele vai recebendo informações em função dos atos que são praticados. É um livro que tem essa dinâmica toda peculiar. Mas a formalização dele, a geração do livro protocolo, deve ser diária. Nas correções, esse é um dos temas e é um dos itens que constam naqueles checklists que os corregedores, os juízes corregedores e equipes correcionais avaliam. Super importante isso. Ok? Bom, o livro 2, o livro mais importante, hoje é o nosso livro de matrícula. Na prática, a matrícula, todos vocês sabem, é aquele papel numa gramatura um pouco mais consistente, que se averba com invólucros plásticos de preferência, com muita cautela e que deve necessariamente estar digitalizada para que nós possamos operacionalizar com mais velocidade o registro de imóveis. Todavia, é sempre interessante que se confira, especialmente em serventias que passaram por modelos de gestão não tão otimizados, que se confira a adequação dessas digitalizações. Então, esse cotejo entre o documento materializado e o que está no sistema é muito necessário para que se consiga a tão almejada segurança jurídica. E no sistema matricial, nós vamos ter então que cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro efetuado na vigência da lei de registros, bem como nos casos de fusão, unificação, podendo também ser aberta a requerimento do proprietário ou de ofício. Aí uma questão importante, naqueles casos em que a matrícula é uma calamidade, tem lá 80 páginas e muitos ônus que já foram cancelados, enfim, pode o proprietário, para trazer mais clareza no seu ato, ou a partir de uma retificação, solicitar que se abra uma nova matrícula? A resposta é afirmativa. A ideia é que se busque progressivamente esse saneamento do acervo e essa clareza nos assentos registrais. Com relação ao uso capião, também uma temática bem importante. Deve-se abrir matrícula em todo e qualquer registro de uso capião apenas pelo fato de ser uma aquisição em tese originária? A resposta é depende. Depende da perfeita adequação entre o imóvel usucapido e aquele que está descrito na matrícula anterior. Havendo essa perfeita identificação, não há razão para que se abra uma nova matrícula. E aí eu exemplifico com o caso da usucapião de apartamento.
No caso de um apartamento, não vai mudar a descrição daquele bem. Então não há sentido para a abertura de uma nova matrícula. Todavia, quando nós temos uma nova descrição, até em razão dos mapas que são apresentados, do georreferenciamento que muitas vezes é exigido, é evidente que a descrição ela vem muito mais aperfeiçoada e limpa. E aí é oportuno que se abra uma nova matrícula, para que a partir dali os atos sejam praticados com muita clareza. Sempre lembrando que na uso campeão extrajudicial, o provimento 65 do CNJ vai exigir que se efetue o transporte das restrições administrativas e judiciais que eventualmente onerem aquele imóvel. Vejam que interessante. A aquisição a rigor é originária, mas o provimento categoricamente estabelece que se deve fazer o transporte dessas restrições administrativas e judiciais. Talvez aí o De Ruggiero, o autor italiano, tenha mais razão. Não teríamos uma aquisição nem originária e nem derivada. Seria um terceiro gênero aí, um gênero intermediário nessa classificação de originária e derivada. É importante que essa ideia de originária, ela tem muito a ver com a existência ou não de negócio, de relação jurídica entre o antigo proprietário e o novo proprietário. Aí que está a razão dessa classificação dos atos jurídicos, e não no sentido de constar ou não ônus ou restrições com relação à vida daquele imóvel. Então, se a gente compreender adequadamente o que é a ideia de aquisição originária, a gente vai entender melhor até o próprio provimento 65. Mas esse é um tema teórico de maior fôlego, que não vai ser possível a gente aprofundar aqui, mas eu queria muito deixar registrado essa previsão do provimento 65, da uso campeão extrajudicial, provimento do CNJ, uso campeão extrajudicial, para que, quando o oficial abrir matrícula para o registro de uma uso campeão extrajudicial, ele deve sim levar em consideração o transporte, fazer o transporte de restrições administrativas e judiciais, ok? Podem ser inseridos mapas, as matrículas novas, aliás, recomenda-se inclusive o uso de tecnologias adequadas para que conste de maneira muito didática e clara, já na abertura da própria matrícula, o desenho geométrico daquele imóvel. Isso dá mais clareza, dá mais precisão para o registro que é formalizado. Essa previsão está na própria consolidação normativa aqui. Desde, claro, que esse mapa seja elaborado por profissional habilitado e que seja fiel com a descrição do imóvel, fiel e preciso com a descrição do imóvel. Bom, a cada lançamento de registro, então, precederá a letra R e de averbação a letra AV. R, registro, AV, averbação, seguindo-se o número de ordem do ato e da matrícula. E aqui tem a exemplificação. Muito cuidado, que às vezes quem está começando na atividade, quem não tem muito contato, vai contar esses números por registros e por averbações. E na prática nós temos que contar de forma englobada. Então, registro 1, averbação 2, registro 3, averbação 4 e assim sucessivamente, de forma global e não de forma isolada entre registros e averbações, para que nós possamos então ter mais segurança. Ok? Quando acontecer alguma retificação de um ato, nós não vamos deixar a contagem de lado. Aquela averbação retificativa, ela vai ter um número e vamos continuar praticando atos. Então é importante isso, que mesmo na retificação, o número de sequência não é quebrado. Bom, em continuidade, nós vamos ter ainda o livro auxiliar, livro 3, que trata então do registro de atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Então é importante que o livro 3 é uma espécie de livro residual, que vai contemplar registros que não estão previstos, que não digam respeito especificamente em relação ao imóvel. Todavia, não residual naquele sentido de títulos e documentos, que acolhe todo e qualquer ato que não esteja afeto a outra especialidade registral, enfim. Aqui, nesse sentido de não dizer respeito ao imóvel. Então é muito importante essa diferenciação. Os atos que ingressam no livro 3 estão lá mencionados expressamente na Lei 6.015 e na própria consolidação normativa. Aqui é importante também que o livro 3 auxiliar, ele, em alguns momentos, ele é o receptáculo de transcrição. Nós temos ainda um resíduo de modelo de transcrição na nossa sistemática registral hoje vigente. Não esqueçam disso. E quando a gente fala que não se
transcreve mais títulos no registro de imóveis, essa é uma informação apenas parcialmente verdadeira. Nós temos duas exceções. No caso de bem de família, há também o registro no livro 3 com a transcrição do título e também quando o interessado assim o requerer. Então, como os registros são feitos por extratos, pode a parte requerer que aconteça a transcrição integral do título no livro 3. E a transcrição integral deve sim ser feita no livro 3. Então nós vamos ter o assento registral no livro 2 e a transcrição integral no livro 3, quando a parte assim manifestar. No meu ofício já aconteceu caso de interessado pretendendo a transcrição integral do título, quer seja, enfim, talvez para conservação, e aí então é possível se fazer isso. Então fica aqui essa importante observação de que remanesce no nosso sistema registral imobiliário hoje duas exceções que ainda mantêm o sistema de transcrição de títulos. Quais sejam? O requerimento da parte. A parte manifesta interesse e assim formaliza perante a serventia registral. E a segunda exceção, o caso envolvendo bem de família que também requer transcrição integral do título. Livro 3, portanto, livro auxiliar, também escriturado na prática em forma de fichas, é o modelo que nós utilizamos mais amplamente. Mas a legislação permite que se faça por intermédio de livros impressos. Os indicadores 4 e 5, que muita atenção para não confundir, sempre faça um cotejo com os indicadores lá do RTD. No RTD nós também temos indicadores, para não esquecer aí a sequência numa prova objetiva. Então, primeiro o imóvel, depois as pessoas. Primeiro, livro 4, imóvel, depois as pessoas. O 4 vai ser, então, o repositório de todos os imóveis a figurarem nos demais livros, devendo conter identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e as anotações e remissões necessárias. O 5, então, indicador pessoal, dividido alfabeticamente, que conterá os nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números. Então, esse intercruzamento é absolutamente fundamental. Nós temos que ter um encadeamento lógico dessa grande base de dados que deve se constituir numa teia, que é o sistema registral imobiliário. Com relação ao indicador pessoal, uma cautela muito importante que às vezes os sistemas informatizados não possibilitam. O caso de uma pessoa que era solteira e tinha um sobrenome, casa e passa a ter outro sobrenome, divorcia e passa... Enfim, ao longo da vida, a pessoa, em razão do casamento, principalmente, pode ter alterações no seu nome e pode continuar figurando nas relações dominiais. Então é muito importante que o cadastro do indicador pessoal contemple essas variáveis, essas variações. Então vai ter lá Maria Pereira dos Santos, Maria dos Santos e tal, que na verdade é uma única pessoa em momentos que vai ter um único CPF, um único RG, em momentos distintos. Mas por que isso é importante? Porque quando eu for fazer a pesquisa desse indicador, eu preciso localizar aquela pessoa, quer seja procurando por Maria dos Santos, como também Maria Pereira dos Santos, etc, etc. Então é importante fazer com que esse registro, essa base de dados, esse indicador seja o mais completo e efetivo possível. Bom, vamos ao outro livro do registro de imóveis, que é o cadastro de estrangeiros. Já referimos que ele vai ser importante para o controle daqueles percentuais da lei que trata da aquisição de imóveis por estrangeiros. Então, o 364 vai estabelecer que os RIs manterão um cadastro especial em livro auxiliar das aquisições de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, na qual então deverá constar menção ao documento de identidade dos contratantes e dos respectivos atos de constituição, se pessoas jurídicas, memorial descritivo. Gente, olha só, essa preocupação com a amplitude, o tamanho da dominialidade, envolve inclusive o controle via memorial descritivo, que vai contemplar área, características, limites e confrontações. Transcrição da autorização do órgão governamental quando for o caso. Em alguns casos, a legislação estabelece controle especial do governo federal, e aí nós vamos ter um ato específico do governo que vai dar permissão para o uso para aquela operação imobiliária. Sempre lembrando que
toda e qualquer operação envolvendo a aquisição de imóveis por estrangeiros requer escritura pública. Pouco importa o valor do bem, vai ser necessária a exigência de escritura pública. Isso deve ser observado atentamente pelo registrador. Logo em seguida, prosseguiremos no próximo módulo tratando dos títulos que ingressam no registro de imóveis. Vencemos mais uma etapa, tratando aqui dos livros, deixando então como sugestão que vocês leiam atentamente aqui os requisitos formais desses livros que estão cuidadosamente previstos na nossa consolidação normativa do Rio Grande do Sul. E não esqueçam que aqui o livro de Receita e Despesa está no 365, como um livro específico também do Registro de Imóveis, que vai se destinar, então, Receita e Despesa. Ele vai ser feito de acordo com as regras tributárias da Receita Federal e deverão constar, segundo a qual as despesas devem ser relacionadas e devidamente discriminadas. Vai ter lá o descritivo detalhado das despesas. Ok? Bom estudo a todos, força, fé e foco, que o resultado com certeza será um sucesso. Daqui a pouco prosseguimos, então, com o próximo módulo.